Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula e vamos iniciar então esse nosso bate-bola, jogo rápido da aula 7.2, lembra? Estávamos falando sobre apicultura e na apicultura nós vimos detalhes sobre o sistema hierárquico, né, da criação de abelha. Vimos também os processos, professor, de tomar cuidado na hora de realizarmos as atividades com as abelhas, utilizando o quê? EPI. Agora, eu quero que vocês prestem muita atenção nos detalhes que nós vamos pontuar, porque daqui a pouco vai ter atividade para a gente realizar. Então, de olho na tela, meu diretor. Olha aí, aula 7.2. O que a gente estava falando? A apicultura. Então, abordamos o quê? Primeiramente, meus queridos, nós abordamos uma introdução, falamos da origem, como foi inserido a apicultura, os processos de caracterização do sistema de criação. Então aí, apicultura é a atividade de criação de abelhas denominada Apis mellifera. Essas abelhas foram trazidas para o Brasil da Europa por imigrantes. E vimos também as características e o conhecimento das suas atividades. Exemplo, deixa eu mostrar aqui, todo o assunto. Professor, qual a importância, de sabermos as características, propriedades e função de uma rainha, do zangão, da operária? Lembra, pessoal, temos que conhecer os hábitos desses animais para que possamos reproduzir em um sistema de criação todas as suas necessidades. Qual é a principal função, característica de uma rainha? O que ela precisa para desempenhar o seu papel? Quais as características, propriedades e função de uma operária? Então, o que a gente tem que fornecer dentro de um sistema de criação para que a operária realize as suas funções? Para quê, professor? Para que possamos obter o produto, o mel. Ou então também manufaturar geleia real, própolis. Então, temos que conhecer as suas atividades para que a gente possa proporcionar a matéria-prima para que a gente consiga fazer o quê? Inserir a atividade de uma colmeia em um sistema de criação. Mas para que possamos trabalhar com esses seres, temos também que ter cuidado. Então tem uma indumentária. O que é essa indumentária, professor? São os equipamentos de proteção individual, conhecidos como EPI. Então aí, esses equipamentos são compostos por macacão, máscara, luvas, botas e chapéu. E devem ser usados de forma a proteger quem? O apicultor. Lembra? Apicultor é aquele que realiza a atividade da apicultura. E diminuir o que, professor? Alguns riscos durante a manipulação, durante o manejo que você está desenvolvendo com esse animal. É importante salientar o quê? Não basta só a utilização correta de um EPI, mas também lembrar que quando você for utilizar o EPI para uma atividade de apicultura, não pode ter usado ou estar usando perfumes, maquiagem, ou ter tomado banho com shampoo que provoca odores, pois as abelhas são muito sensíveis à alterância dessas fragrâncias e isso pode comprometer o comportamento da abelha. Aonde, professor? No ato de você realizar ali um manejo com uma determinada caixa. Então sempre lembrar que não é só o EPI, mas também o que vem antes desse EPI. Até as pessoas que utilizam desodorantes, tomar cuidado antes de fazer esse contato com uma colmeia. Muito bem,
Para mim, meu diretor. Queridos, vou deixar vocês agora fazendo as atividades. Daqui a pouco o tio volta para a gente corrigir e sanar algumas dúvidas que possam ter surgido durante. Até mais. E aí, tudo bem com vocês? Como é que foram as atividades? Meus queridos, agora que vocês finalizaram a atividade de vocês, nós vamos fazer então as correções e sanar algumas dúvidas. E professor, como é que vai ser feito isso? Primeiramente, nós vamos mostrar para vocês aí as perguntas, vamos colocar a resposta nas questões fechadas e também a resposta das questões abertas. Nas questões abertas, que é sempre o que causa um pouco aí de, né? Como é que é isso? Tem que estar igual, professor. Igual o que está descrito aí. Não, não precisa estar igual. Você pode ter usado outros termos. O que a gente lembra é que determinadas palavras-chave têm que aparecer. Então, muitas vezes, você não colocou a palavra-chave, mas você colocou o quê? Você descreveu essa palavra. Então, para a gente criar essa certa familiaridade, o que nós vamos fazer? Coloque entre parênteses, tá bom? Sublinha o que significa, a descrição daquela palavra-chave, você vai sublinhar e coloca entre parênteses. Dessa forma, a gente cria aquela familiaridade com esse termo. Outra coisa, pessoal, muitas vezes a resposta das questões abertas, a gente pode mostrar ela até um pouco mais detalhada. Ah, professor, mas eu escrevi de uma forma bem resumida, mas contemplou a pergunta. O que tem que tomar cuidado é o processo de a gente criar essa familiaridade com os termos técnicos em relação à resposta. Outra, questões fechadas. Nós vamos colocar as alternativas aqui para vocês e sempre dando uma atenção, por que não seria, vamos supor, se a alternativa A está correta, por que a alternativa B, C, D, E não contemplam a pergunta, tá bom? Vamos lá então, na tela. Olha aí, ó, tirando dúvidas e também resolução das atividades realizadas por vocês aí em sala. Primeira pergunta. Podemos caracterizar as instalações dos apiários em dois tipos. Assinale a alternativa correspondente aos dois tipos de instalações de apiário. Então, olha só, pessoal, nós temos aí 5 alternativas. Delas, eles querem saber, o que a pergunta quer saber aqui, professor? Quais são os dois tipos de instalações do apiário? Lembra, pessoal? Vamos aqui. Nas outras criações, nós temos definido 3 tipos. Quais são os 3 tipos? Sistema intensivo, extensivo e semi-intensivo. Para as outras criações, nós temos esses 3 sistemas. Já do apiário, nós temos 2 tipos, ou 2 sistemas de criação, né? Um é aquele apiário. Para mim, meu diretor, qual é o apiário, professor? Um é aquele apiário que fica fixo, né? Fixo em um determinado local, só que a área de abrangência, o voo, né? O repasto das abelhas, ou a gente fala repasto floral, o apiário é fixo, e aí temos que ter uma heterogeneidade de matéria-prima para aquelas abelhas. Ou você tem um apiário migratório, de acordo com as estações do ano, ou de acordo com o repasto floral, ou também com a época de floração, aquele apiário ele é retirado de um determinado local e vai para outro local, acompanhando a floração. Por isso que nós falamos na aula, durante a aula, a importância de quando você instalar um apiário, você realizar um levantamento
das espécies que estão ali, as espécies ou nativas, ou de produção. Por exemplo, eu tenho uma área florestal onde eu tenho espécies nativas, você faz o levantamento e aí você vê quais são essas espécies e as épocas de floração. Também você tem a possibilidade de colocar o seu apiário próximo a locais de produção, citros ou eucaliptos, né? Mas, professor, aquilo é um apiário fixo e também tem um apiário migratório, que ele acompanha a época de floração. Vamos lá, então, na questão, pessoal? Na tela, diretor. Então, só existem dois, apiários migratórios e apiários ou apiários fixos, né? Ou tem gente que chama também de apiário convencional, mas não é um tanto utilizado, né? Mas tem o convencional. Então aí, ó, apiário fixo e apiário migratório, alternativa D. Vamos para a questão 2. A indumentária e o equipamento de proteção. A indumentária é o equipamento de proteção individual, EPI, do apicultor. Referente a esse tipo de vestuário, assinale a alternativa que inclui todos os itens desse EPI. Então, pessoal, pode estar faltando algum? Pode estar faltando algum, mas qual dessas alternativas contempla, pelo menos, parte essencial da indumentária, tá bom? Olha só, tênis, alternativa A, já acaba com a alternativa A, que não pode ter tênis, é uma bota, é isso? Outra, vamos lá, alternativa B, capacete, jeans, calça jeans. Alternativa B, né? Cai fora. Chapéu, calça e blusa, acabou. Tênis também. Então, chapéu, é aquele chapéu, se for aquele chapéu trançado, mas o que acabou aí foi a blusa. Fumigador, luva, chapéu, ó. Tem aquele chapéu. Agora, o que está errado? O fumigador, ele não faz parte do EPI, a letra D. Então, a única alternativa aí, ó, macacão, máscara, luva, bota e o chapéu. Não é aquele chapéu, galera. Aquele chapéu que a gente conhece convencional. Ele é um chapéu telado, tá bom? Questão 3. O fumigador é uma peça indispensável no manejo das abelhas. Qual o objetivo e os cuidados quanto ao uso desse equipamento? O objetivo é dificultar o uso do ferrão das abelhas. Isso ocorre porque a fumaça estimula o consumo de mel pelas abelhas, fazendo-as ficar com as vesículas melíferas cheias e sem conseguir usar o ferrão. Galera, nessa daí isso é a função, né? Qual o objetivo? Desculpa, qual o objetivo? E os cuidados desse equipamento. Agora os cuidados. A fumaça deve ser fria. É uma fumaça branca e uma fumaça fria. Claro que para isso nós temos que ter um material. Esse é um material, a sarrapilha ou a malabalha que você vai utilizar de qualidade para não irritar as abelhas. A fumaça deve ser aplicada com pelo menos 20 centímetros da distância da colmeia. Então você já começa a utilizar o equipamento 20 centímetros e permanece nessa distância. Isso vai favorecer, que isso como é que fala? Indução, não é indução positiva, né?
não é indução positiva, não é isso que eu quero falar, indução positiva. É quando você utiliza o equipamento de forma correta, estímulo positivo e estímulo negativo. Então, se você não colocar, não utilizar, operacionalizar esse equipamento de 20 centímetros de distância, ou colocar mais ou menos, você não vai ter um estímulo positivo, mas sim negativo. Quer dizer, a ação comportamental daquele animal não vai vir de encontro com o objetivo do que você está fazendo, que é a estimulação em relação à utilização da fumaça fria, favorecendo o quê, professor? Que elas consumam mel e você consiga realizar aquele manejo sem ataque, quer dizer, ela não vai ter um comportamento de ataque, tá bom? Ou, como outros falam, de defesa. Vamos para a questão 4. Em um enxame de abelhas, existem 3 tipos básicos de abelhas. Identifique as funções de cada uma na colmeia. Primeiro, a única fêmea que pode ser fecundada é a rainha. Ela é a única fêmea que pode ser fecundada. Operárias são responsáveis por todas as atividades dentro e fora da colmeia. E o zangão, sua função na colmeia é fecundar a rainha. Professor, lembra que nós falamos, galera? Tem uma hierarquia. Dentro dessa hierarquia tem uma caracterização de função nessa hierarquia e para manter, que, por exemplo, a rainha não é, para ela ser fecundada e ela ser uma rainha, ela recebe todo um preparo, uma alimentação especial. Operárias são responsáveis por todas as atividades. Dentro dessas atividades, pessoal, tem a higienização, tem o berçário, tem a parte da rainha, tem a parte da limpeza interna e externa e tem a parte do pastorio floral, né? Vamos dizer assim. Então, e sempre controlar a quantidade de zangões que tem na colmeia, que é de 0, né? Pode até ter nenhum, mas sempre tem que ter para que possa ocorrer a divisão dessa colmeia quando se fizer necessário. Questão 5. Em relação à instalação de um apiário, o local a ser escolhido deverá ter flora apical abundante. Lembra? Floração, flora apical, quer dizer, tem que ter essa abundância aí, quer dizer que tem que ser heterogênea. Mas aí nós sabemos que a qualidade do mel está diretamente ligado, sim, com a matéria-prima, que é essa escolha da flora, né? Apical, a apícola, que é o pasteio floral, para que seja fornecida às abelhas em quantidade suficiente. Então, em relação às instalações de um apiário, o local a ser escolhido, alternativa A, B, C e D. Néctar para a produção de mel, pólen como fonte de proteína, néctar como fonte de vitamina, néctar para repelir predadores, nada a ver, né? Néctar para a produção de sais, néctar para as glândulas, néctar para as glândulas de veneno. Não, a única alternativa é a A, néctar para a produção de mel, pólen, como fonte de proteína e vitaminas. Para mim, meu diretor, meus queridos, muito obrigado pela atenção de vocês. Quero já deixar aqui um abraço para todos os nossos professores presenciais que sempre estão mandando aí o feedback dos nossos estudantes. Daqui a pouco a gente volta com mais um assunto para vocês. Tchau, tchau.